Olá, boa tarde, pessoal! Olá, queridos alunos, estudantes. Vamos todos chegando para mais uma tarde chuvosa de quarta-feira. Estamos aqui com o projeto Iluminando o Seu Futuro, para mais uma semana, levando conhecimento para vocês que estão aí quietinhos em casa, se preparando para os vestibulares, para o Enem. Estamos aqui juntos, nós, a turminha da Univiçosa, levando esse projeto cheio de dicas importantes, conhecimento, posts, atualidades, e conforme o cronograma divulgado, estamos aqui para mais uma semana e mais uma live muito legal, muito interessante para vocês, diretamente na sua casinha, né, no seu aconchego aí, quietinho, nesse dia tão fresquinho, né? Passamos aí alguns dias de muito calor, muito sol, e hoje está um dia bem legal para a gente ficar aí curtindo um sofazinho, né? Uma cama e escutando aí dicas bem interessantes. Bem, gente, vamos ver aí o pessoal que está chegando na nossa live de hoje. Mandar um abraço aí para o nosso querido Eduardo de Belo Horizonte, meu primão, está aí presente, né? Ele que vai fazer Enem, presta bastante atenção nessas dicas. Bem-vindo, Eduardo, professor Per Christian. Bem-vindo, como sempre, né? Muito bem, professor, seja bem-vindo. Bem, pessoal, deixando aqui para vocês algumas informações, não deixe de seguir o nosso canal no YouTube, né? Lembrando que essa live ela está acontecendo ao vivo para vocês, mas aqueles que não puderem assistir neste momento, neste horário, ela fica gravada, então curte lá, avisa seus colegas que quem não puder assistir nesse horário, a qualquer momento poderá estar assistindo a nossas dicas preciosas dadas para vocês aqui com todo carinho nesse projeto extensão da Univiçosa. Bem, não perca também na nossa página do Instagram posts de atualidades. Estamos falando, cada semana a gente fala um pouquinho, falamos sobre temas legais, a questão indígena, reforma trabalhista. Falamos essa semana, teve lá sobre bullying, vamos falar semana que vem sobre crise econômica, um pouquinho sobre coronavírus. Então, se liga lá na nossa página que a gente está soltando dicas toda semana de posts de atualidades para você vestibulando, para você que vai fazer a prova do Enem, tá? E lembrando que nesta semana, além de tudo isso, de live, olha que legal, gente, live, post de atualidade e mostra de profissão. Você aí não sabe ainda que curso que você vai fazer? Não acredito, não sabe que carreira vai seguir? Fique ligado com a gente, cola na gente que você vai conseguir definir a sua carreira, a sua profissão. Essa semana estamos com as engenharias. Tivemos anteontem, segunda e terça, engenharia ambiental. Amanhã teremos engenharia química. Então, se liga lá no nosso canal, no nosso Instagram, e você vai saber tudo sobre o curso de engenharia ambiental da Univiçosa e tudo sobre a profissão de engenheiro ambiental. Um curso no qual eu sou professora e tenho o maior orgulho, né, de ser engenheira. Bem, vamos lá então. Obrigada, tia Liana, lá de Guaxupé, um abraço, nos privilegiando também, né? Muito bem, obrigada pelo prestígio. Alê, muito obrigada, vamos chegando, pessoal, né? Estamos aqui trabalhando, vamos que vamos. Bem, vamos então deixar de muitas deixas e vamos hoje trouxemos para vocês uma professora muito legal, que eu vou chamar aqui agora, nós vamos bater um papo muito interessante. Eu digo que essa live é uma das mais esperadas, esse tema é um dos temas mais esperados da nossa programação, porque é aquele tema que vai ajudar demais. Não adianta você saber muita matemática, você saber escrever bem, saber treinar bastante redação, saber muito de ciências humanas,
mas se você ficar apavorado na hora da prova, né? Então, hoje, eu trouxe nada mais, nada menos do que Letícia Álvares. Olá, Letícia, muito bem-vinda. Oi, Cris. Obrigada pela presença, de ter aceitado o nosso convite, estar presente aqui conosco hoje, nessa tarde chuvosa, nem viçosa, né? Agradeço muito pela sua participação conosco, tá? Prazer é meu, Cris. Olha, já vou te falar que eu fiquei muito ansiosa com a sua apresentação aí, que é uma live super esperada, que é uma pessoa super legal, eu já fiquei ansiosa aqui já, Cris. Então, eu vou aproveitar a live para ir me acalmando também, usando as técnicas que eu vou passar para a galera. Você não pode ficar ansiosa, né? Não, isso aí. Mas não tem como, né, Letícia? A gente fala, por mais que a gente casa de ferreiro, espeto de pau, né? A gente realmente, no dia a dia, a gente tem que se controlar e manter a calma, porque é a vida, né? Assim, os altos. Engraçado que hoje eu fui ao dentista, olha que engraçado, e fui tomar uma anestesia para uma restauração. E ele falou assim, Cris, calma, você está muito tensa. E eu não tá, assim, para mim eu não estava, né? Percebe. Sem querer, a gente assim, né? Ele falou, calma, fica calma, você está tensa, você está ansiosa. E realmente é o mal do século que a gente tem que saber lidar, saber trabalhar, né? E é isso aí. Mas que bom que tê-la conosco aqui. Tenho certeza que você vai contribuir muito aí, né, para os nossos participantes, para os nossos alunos, e dizer que é um tema muito importante, como eu disse aqui no início, não adianta o aluno saber muito, né, a matemática, a biologia, o português, saber escrever ótimas redações, se ele chega na hora da prova, ele entra em pânico, né? Eu tinha uma amiga na minha época, há 20 anos atrás, de faculdade, né, a gente fazia vestibular mesmo, e que ela era muito boa, ela queria fazer medicina, e ela estudava muito, era muito dedicada, muito inteligente, mas chegava na hora da prova, ela suava, ela passava mal, ela tinha dor de barriga, e enfim, e ela se dava muito, né, se saía muito mal nos vestibulares, mas hoje ela já é uma ótima, uma excelente médica, mas realmente, né, são coisas que acontecem. São relatos muito comuns de ouvir entre os jovens, os estudantes, né? De que eu estudei tudo, eu até estudei com meu colega, expliquei a matéria para ele, e aí chegou na hora da prova, ele tirou uma nota maior que a minha, ou eu não consegui fazer a prova como eu gostaria, minha nota não condiz com o tanto que eu estudei, e aí a gente vai avaliar por trás, e tem aí uma questão de ansiedade, um nervosismo, uma pressão interna, né, busca por um perfeccionismo muitas vezes, e isso atrapalha muito, muito mesmo. Mas antes da gente começar a bater um papo aqui, eu gostaria de apresentar, né, a Letícia, antes de mais nada. A Letícia, ela é psicóloga, é professora. Desde quando você é professora também na Univiçosa, né? Desde quando você está conosco na Univiçosa, Letícia? Desde 2013. Nossa, muito tempo, né? Ela contribui na docência do curso de psicologia conosco, então, na nossa instituição. Ela é síndica, roubei lá do seu Instagram, hein? Tia mais querida do Raul. Super a única tia dele, por isso que eu sou a mais querida. Ah, sim. E muito querida aí por todos, com muitos seguidores, né? Todo mundo, a gente fala da Letícia, todo mundo aí, né? Fala, né? Todo mundo, aplausos aí para a professora Letícia. Mas vamos lá. Keep calm, estratégias psicológicas para a prova do Enem. Olha só que responsabilidade. Deixa eu só dar um boa tarde aqui, que tem mais gente chegando. Boa tarde, Kelly, bem-vinda. Olha, Kelly, tem duas meninas aqui que também estão aí fazendo prova do Enem, está aqui assistindo com elas. Que legal, muito bem-vinda. Obrigada, Kelly. As mães, os pais participarem também, né, Cris? Porque sim, vai ter alguns recadinhos, às vezes, que a família pode ajudar, pode colaborar também nesse momento, nessa fase aqui, que a gente está na reta final mesmo, né? Então, o apoio da família, a compreensão dos pais com nervosismo, né? Com o momento dos filhos é super importante. Exatamente. Essa ajuda, né? Porque
tem que ter essa cooperação, né, esse entendimento de todo mundo, porque é uma fase muito e que passa rápido, logo passa, os alunos, né, claro, todos conseguem aí entrar no ensino superior, e é uma fase, né, que tendo essa colaboração aí vinda dos pais, de quem está mais próximo desses alunos, é muito importante. Aqui nós temos alguns professores né, que estão presentes também de algumas escolas. Você não consegue ver os comentários, mas depois lá no gravado você vai ver direitinho os comentários lá no YouTube, tá ok? Mas, assim, professores da rede pública, alguns professores, supervisores, muito obrigado pela presença, agradecemos aqui. Mas vamos, então, começar aí a nossa live, o nosso bate-papo, para a gente ir realmente ao que interessa. Vamos lá. Nós elaboramos algumas perguntinhas para você poder, né, nos explicar dentro da psicologia aí. Então, vamos lá, primeiramente. Falar sobre ansiedade, né? Esse tema que nós já começamos a trocar algumas informações. E, principalmente, ansiedade na hora da prova, né, Letícia? Por favor, aí, que é o que nós queremos saber. É complicado, né? Uhum. Cris, queria agradecer, na verdade, assim, o convite por estar participando do projeto, antes de mais nada, né? Queria falar aí para os alunos, para os candidatos ao Enem, que eles têm que se considerar, antes da gente falar da ansiedade, gente, se considerem já grandes vencedores, tá? Vocês estão estudando, vocês estão inscritos no Enem, que é um processo seletivo, excepcional. Vocês estão aqui participando com a gente hoje, nessa quarta-feira chuvosa, como a Cris falou, né? E vocês estão aí acreditando no futuro, investindo realmente na educação, no curso superior, que eu acho que isso é um grande diferencial que coloca todo mundo aí, todos vocês, num outro patamar, né? E esse ano, Cris, em específico, foi um ano muito difícil para todo mundo estudar, né? Nós, enquanto professores, a gente sentiu muito isso, mas os nossos alunos também, né? Saíram aí de dentro da sala de aula, tiveram que ir para casa, muitos não tinham aí um cantinho todo arrumadinho para poder estudar, tivemos que nos reinventar, né? Ficar na frente do computador é difícil, estar dentro de casa, a gente sabe que tem as questões de convivência que ficam muito mais pesados. Enquanto eu estava pensando no que eu ia falar aqui na live, eu fiquei lembrando da época que eu fiz vestibular, né? Na minha época não tinha Enem, era vestibular só. E eu pensei assim, poxa, eu ficava o dia inteiro fora de casa, no cursinho, depois eu ia para uma aula de reforço, e eu chegava em casa, cansada, e ainda ouvia assim, pô, você está cansado por quê, né? Você só estudou? Então, imagina a pressão, a cobrança, o estresse que os alunos, né, que os candidatos não estão passando agora, com toda essa convivência. Mães, pais, estudar é super complicado, dá muito trabalho, é super trabalhoso. Então, tem que ter compreensão, tem que ter apoio nesse momento, porque não está fácil para ninguém nesse modelo aí remoto, do jeito que a gente está vivendo esse ano, né, Cris? E todo mundo está sentindo um pouco de ansiedade. Nessa reta final, a gente conseguir controlar um pouco a nossa ansiedade, a gente se manter calmo, é um grande diferencial para uma boa prova na hora do Enem. E aí eu vou passar, no final, 2 técnicas para vocês poderem usar nesse tempo que vocês têm ainda, de hoje até o dia da prova, tá? E, lógico, acho que quem quiser também, quem se sentir à vontade, quem tiver condições de realmente fazer algumas sessões de psicoterapia nesse tempo, gente, é super recomendado, tá? Fazer um acompanhamento breve para que vocês possam se preparar exclusivamente para esse momento, tá? Essas técnicas que eu vou passar para vocês, eu uso comigo, eu uso com meus pacientes também. Elas são ótimas, têm um efeito, assim, espetacular. E, para a hora da prova, vocês vão perceber que vai ajudar muito vocês, tá? Mas falando da nossa ansiedade, né, Cris, que é a nossa primeira temática aqui, a ansiedade é a grande vilã que nós temos hoje na modernidade,
todo mundo está sofrendo por alguma questão relacionada à ansiedade, e a ansiedade, ela aparece com o significado de que veio para atrapalhar a nossa vida, de que veio para realmente me tirar da minha zona de conforto, mas é preciso dizer que ela está aqui, na verdade, para proteger a gente de alguma coisa, né? A ansiedade é uma sensação comum, normal, de todas as pessoas. Não tem como acabar com a ansiedade, gente. Lamento ter que falar isso, mas não tem como. Se alguém disser para vocês aí, olha, eu consigo acabar com toda a sua ansiedade, você nunca mais vai sentir ansiedade, é mentira. Tá? A gente precisa de um pouquinho de ansiedade. Para a gente fazer a nossa prova do Enem, a gente precisa estar atento, a gente precisa de ansiedade para chegar no horário, para que a gente consiga se organizar para esse dia importante. Então, sentir um pouquinho de ansiedade é importante para a nossa sobrevivência, tá? Então, ela vem realmente para sinalizar alguns perigos para a gente, para dizer sobre coisas que a gente não conhece e para nos preparar. A gente normalmente é preparado para 2 movimentos, um movimento de luta e um movimento de fuga, né? Então, a ansiedade vai te colocar ali na frente da prova, e aí o que você vai fazer? Eu vou correr, né? Eu vou sair da prova, vou sair da sala, ou eu vou enfrentar, eu vou ali fazer a prova. Então, a gente vai optar por estar indo lutar. Então, no início, a gente vai sentir ansiedade, a gente às vezes vai estar um pouco desconcentrado, né? Mas não tem problema nenhum. Com o passar do tempo, o normal, a ansiedade normal, a ansiedade boa, necessária para a nossa vida, ela vai diminuindo, tá? O que atrapalha, o que às vezes paralisa, é quando essa ansiedade, que o tempo vai passando, a hora da prova vai rolando e você não consegue se acalmar. Então, a sua ansiedade, ela está num nível muito ruim, ela está num nível prejudicial já, tá? Então, ela realmente vai te colocar num esquema agora de paralisação. Normalmente, a gente tem branco, normalmente a gente fica paralisado, a gente, às vezes, esquece das coisas, não consegue se concentrar na hora da prova, um monte de pensamento disfuncional surge na cabeça da gente. E aí, com algumas técnicas, com um pouco de psicologia, digamos assim, de controle emocional, a gente consegue trazer essa ansiedade ruim, que está atrapalhando, para um jeito bom, funcional, realmente, tá? Lógico, pessoal, que assim, não dá para ninguém chegar no dia da prova 100% tranquilo, sossegado, relax total, tá? Um pouquinho de ansiedade, todo mundo vai ter. Então, se você estiver ansioso na hora da prova, pense que o colega que está do lado também vai estar ansioso, o outro que está na outra sala também vai estar ansioso, todo mundo vai estar no mesmo barco, tá? Se você controlar mais a sua ansiedade, você vai realmente tirar vantagem desse momento aí, que é a prova do Enem, tá? E aí, moçada, é legal a gente entrar agora no esquema aí de pensar na ansiedade na hora da prova, tá? Legal você entender, pensar para onde que vai a sua ansiedade. Existem dois jeitos aí da gente pensar a nossa ansiedade, tá? Eu fico ansioso por causa da prova em si, né? Daquele momento de sentar ali, de fazer a avaliação, ou o que me gera ansiedade é o medo do resultado da prova. Será que eu vou passar? Será que eu não vou passar? O que as pessoas vão pensar? O que os meus pais vão falar? O meu tio, meu primo, a minha família, tá? Então, tem dois tipos de ansiedade que podem aparecer nesse momento de prova do Enem, né? Esse da prova, que aí a gente consegue, com tempo, com técnica, realmente estar controlando, e esse medo do futuro, né? E aí, não pensar nesse futuro ou nesse resultado, talvez possa contribuir para reduzir um pouco essa ansiedade, sabe, Cris? De você não ter realmente, a gente não tem o controle sobre o futuro. Então, do que adianta a gente ficar pensando muito nesse resultado, né? É mais importante ou é mais coerente a gente se concentrar no processo, nas questões, fazer tudo direitinho, otimizar o nosso tempo, e o resultado é uma consequência desse processo todo que você está passando
para o qual você está se preparando. Normalmente, né? Quando a gente entra no ensino médio, a gente começa a nossa preparação para o Enem, mas nesse último ano, principalmente, isso se intensifica. Então, o resultado da sua prova, se você vai passar ou não, né, é realmente uma consequência de todo o seu preparo. E aí é legal você pensar nos simulados que você fez ao longo do ano, que todo mundo fez simulado, né? O simulado é uma preparação para esse momento da prova. No simulado, vocês encontram questões muito próximas do que vocês vão se deparar mesmo com o Enem, né? Então, se você conseguiu fazer o simulado, se você estava ali na sala, pense na sua prova do Enem como sendo um outro simulado. Não treinamento do tempo, né, professora? Isso. Não só o conteúdo, mas o tempo para você cronometrar e já ir treinando, né, questão, né, para você não ficar tão desesperado na hora, realmente. Exato. Então, assim, são as evidências que a gente tem, onde a gente se ampara realmente para esse momento da prova. Então, eu fiz os simulados, eu tirei uma nota boa, eu vi realmente onde estava a minha dificuldade, eu testei, será que eu vou começar com matemática? Será que eu vou fazer primeira redação? Então, a gente testou tudo isso para esse momento. Então, você tem uma memória, né? O seu corpo tem aí uma memória a respeito desse treinamento todo que você passou, né, ao longo deste ano, e se você vai para a prova como sendo uma outra oportunidade para que você teste os seus conhecimentos, para que você saiba realmente, né, a sua capacidade, as suas habilidades, a prova ela perde um peso muito grande, né? Você tira de você uma responsabilidade de ter que saber tudo, de eu tenho que, né? Então você vai como sendo mais uma prova, igual a tantas outras que você fez ao longo do ano, com tantas outras possibilidades que você já testou e que agora você vai realmente colocar em prática, né? Mas sem essa pressão realmente da prova do Enem ser um bicho de 7 cabeças, ser um monstro, né? Porque é uma prova igual a tantas outras que você fez aí ao longo do ano. Então, levem isso em consideração para esse momento de prova, né? E pensem realmente no resultado enquanto uma consequência desse processo todo que vocês investiram nesse ano, principalmente. Muito bem, então vamos controlar nossa ansiedade. Somos capazes, né, professora Letícia? Com certeza. Claro. Sim. Vamos lá. Como que os alunos, como que a gente pode controlar, né, o nervosismo, a ansiedade, de novo, falando aí nela, todo esse turbilhão de sentimentos para aquele aluno que estudou, né, pouco. Agora, nesse momento, já estamos aí no mês de novembro, Enem é janeiro, né? Então, se o aluno veio o ano inteiro, ainda tivemos todo esse ano atípico, né, de pandemia, essa confusão, todo mundo estudando de forma remota, os alunos da turma, né, das escolas privadas ainda tiveram aulas remotas, mas muitas, né, a rede pública não teve esse privilégio, né, desse momento online que as particulares tiveram. Então, como que eles podem lidar, né, com esse momento aí de tantos sentimentos aflorados, né, de medo, de nervosismo, de tudo. Uhum. Cris, uma dica que eu deixo para quem não conseguiu se preparar muito, ou quem acha que realmente não estudou o suficiente para essa prova do Enem, é não pegar nenhum conteúdo novo de agora para frente, né? Concentra naquilo que você já estudou até aqui. Concentre-se nas matérias que você já viu, no conteúdo que você já estudou até aqui e busque em outras fontes, vídeos no YouTube, outros exercícios, mas não traga mais informação, né? Porque esse acúmulo de informações agora, nesse finalzinho, igual você disse, a gente tem um mês e pouco aí até a prova, né? Vai te deixar mais preocupado, vai aumentar a sua insegurança. Então, normalmente a gente quer pegar muito mais coisa, a gente quer dar conta de tudo, né? O nosso pensamento é esse, eu preciso dar conta de tudo, de todo o conteúdo, mas não é uma boa estratégia. É mais legal você investir naquilo que você já sabe, que você já viu, das disciplinas que você já conseguiu e do conteúdo que você já conheceu nesse tempo todo.
tá? Então, essa é uma dica que eu deixo para quem não está muito preparado, ou quem acredita que não estudou o tanto que deveria nesse momento aí, de agora para frente. Não pega mais nada novo para estudar. Porque senão causa muito mais nervosismo, muito mais ansiedade, e a situação pode só piorar, né, professora? Exato, muito exato. Bem. E hoje nós estamos tendo a opção, né, da tecnologia a nosso favor e muita coisa sendo ofertada, né? Então, se realmente os alunos assim não selecionarem né, o que eles vão estar aprendendo, escutando e participando, é muita coisa e é muita informação que vai ser gerada e tem que ter um limite, né? Porque senão fica complicado. Sim, às vezes é muito comum o aluno ir para a aula, depois ele ainda faz um outro cursinho, depois ele entra para assistir uma videoaula de uma terceira pessoa para ver o mesmo exercício. E aí, cada um vai resolver de um jeito. Então, assim, escolha, né? Eu vou me amparar em quê? Eu vou me amparar no meu professor aqui e em mais uma opinião, né? Eu vou resolver esse exercício de qual modo. Então, assim, escolha uma alternativa para que você possa realmente estar se dedicando aos seus estudos, porque assistir muita coisa, pegar muita informação, muitos jeitos de resolver, não ajuda também, né? Pelo contrário, acaba que na hora embola tudo na cabeça e você fica meio perdido diante de todas essas possibilidades aí que você estudou ao longo do ano. Não é legal, tá? Entendi. E aí, o que acontece nessa onda que estamos aí, né? Estou muito nervoso, não estou dormindo, estou até com taquicardia, vou tomar um remedinho. Isso é legal, professora? Um calmante, outras medicações, vou me automedicar para me ficar tranquilo, é recomendado? De jeito nenhum, tá? De forma alguma, gente. Para controlar a ansiedade, existem N outras alternativas naturais, tá? De equilíbrio de vida mesmo, de qualidade de vida, para a gente fazer isso, tá? De forma alguma, eu, enquanto psicóloga, vou recomendar o uso de algum tipo de medicação, de jeito nenhum, tá? Vou recomendar equilíbrio, né? Porque eu acho que equilíbrio é a palavra para a gente lidar com a ansiedade, tá? Então, equilibrar a sua vida. Tem aí o tempo para você estudar, que são as suas obrigações, mas tenha também o tempo para você se divertir, para você fazer coisas que você gosta, para você cuidar de você, para você estar com pessoas realmente que agregam coisas positivas para a sua vida, tá? Então, equilibrar a vida, primeiro de tudo, tá? Outra coisa, quem tem uma questão com ansiedade, obrigatoriamente precisa fazer uma atividade física. Não tem jeito. Tá? Se você é uma pessoa ansiosa ou se você está se sentindo ansioso nesses últimos tempos, procure uma atividade física, a que você quiser, aquela que você mais gosta de fazer, tá? Pode ser ao ar livre, pode ser numa academia, da forma como você quiser e se sentir melhor. As bikes, né, estão tão onda alta hoje, vai pedalar, né? Uma corridinha, passear com o cachorro, que seja. Isso, quem é aqui de Viçosa, a gente tem a reta, a gente tem essa opção, né, de estar fazendo uma atividade ao ar livre, né, na sua casa também, você pode bolar alguma coisa para que você possa estar fazendo uma atividade física, tá? Não tem como a gente pensar em ansiedade sem recomendar atividade física, tá? Todos os profissionais que vocês procurarem, todo mundo que vocês conversarem, vão recomendar atividade física. Por quê? Atividade física vai jogar sua ansiedade para fora, porque se você está ansioso é porque tem alguma coisa que está presa aí dentro de você, precisa sair. E precisa sair de um jeito funcional. Se ela não sair de um jeito funcional, você vai comer muito, você vai ficar com insônia, você vai ter dor de cabeça, seu cabelo vai cair, vai acontecer um monte de coisa aí, porque o seu corpo não vai sustentar aquela ansiedade toda. Então, ela precisa sair. Então, que ela saia de um jeito funcional, produtivo, numa atividade física, tá? E outra coisa muito legal que a atividade física proporciona para quem é ansioso, né? Quando a gente está fazendo atividade física, Cris, normalmente a gente experimenta as mesmas sensações, ou sensações muito próximas de quando a gente está numa crise de ansiedade. Então, se eu estou correndo, meu coração dispara,
a minha respiração ela fica ofegante, meu corpo fica quente, eu experimento um calor, né? Eu suo, né? Mas depois, quando eu paro de fazer atividade física, quando eu vou realmente fazer meu alongamento, meu corpo vai voltando para o normal, né? Vou voltando para o meu funcionamento normal. É a mesma coisa quando a gente está ansioso. Quando você está ansioso, seu coração dispara, sua respiração fica ofegante, sua boca seca, você fica quente, né? A mão, às vezes, fica gelada, também as pontas dos dedos ficam geladas, porque seu corpo está ali protegendo os órgãos vitais. É a mesma coisa, gente. E aí, na cabeça da gente, é tudo a mesma coisa. Então, se seu corpo lá, na hora que você para de fazer atividade física, ele volta ao normal, na hora que você estiver tendo uma crise de ansiedade, ele vai lembrar disso, falar, opa, peraí, eu já senti isso lá atrás, né? Eu sei o que eu tenho que fazer para voltar ao normal. Então, vai ser muito mais fácil para que você também controle, né? Então, olha que bacana que é fazer atividade física. Olha as contribuições que isso tem aí para a ansiedade, sem você precisar fazer uso de nenhum tipo de medicação, né? Yoga é muito legal também. Tem vários aplicativos hoje no celular para que a gente possa fazer visualizações, para que a gente possa meditar, fazer yoga, tá? Então, são todos recursos que a gente tem para controlar a nossa ansiedade sem precisar fazer o uso de medicação. Gente, nem mesmo esses calmantes de farmácia. Suco de maracujá, não toma nada disso, não. A gente nunca sabe o efeito que isso vai ter no nosso organismo, tá? Tanto quando você estiver estudando, tem muita gente também que toma cafeína, café, Coca-Cola, né, para dar aquele gás, mas a gente nunca sabe o efeito que isso vai ter realmente. Vai ter um efeito contrário, né? E para quem já assistiu uma palestra do professor Per Christian, ele sempre nos orienta e fala, né? Véspera, a gente não estuda em véspera de prova. Véspera de prova, a gente vai pro cinema, não é mesmo, professor Per? Realmente, né? Não tem como estudar véspera de prova, a gente já tem que estar tranquilo, fazer o que gosta, ler um bom livro, né? Fazer uma coisa que dá prazer. Muito boa a sua dica. Fantástico. Eu esqueci de dizer aqui, mas o pessoal que está presente conosco aqui na nossa sala de bate-papo, quem quiser fazer perguntinhas para a professora Letícia, pode escrever aqui no chat que eu vou anotando e no finalzinho ou eu vou passando para ela aqui, tá, pessoal? Fiquem à vontade, que a gente vai fazendo as perguntinhas, eu vou passando para ela. Então, vamos perguntar, aproveitem aí. Vamos lá. Professora, e a concorrência dos cursos de graduação, né? Como lidar com isso? Essa dúvida, o que eu escolho, né? Como fazer com isso? São dois momentos muito interessantes, né, Cris? Um primeiro momento aí em que o pessoal precisa se preparar para o dia da prova do Enem, né? E depois, quando você passa, você ainda tem realmente que fazer essa escolha a respeito do meu curso, a respeito de onde eu vou estudar, da faculdade que eu vou escolher, né? Mas pensa que você só precisa de uma vaga. Você não precisa ficar preocupada com as outras pessoas, né? Pensa que você precisa só de uma vaga. Então, concentre-se em você. A gente fica muito preocupado com os outros, nós, seres humanos, de modo geral, a gente fica muito de olho no outro, o que o outro está estudando, como que ele está fazendo, quantas horas ele fica realmente assistindo a aula, né? Ele dorme, o que ele faz. Então, a gente fica completamente voltado para o outro, né? E aí, quando você se volta para o outro, você sai do seu centro. Aí é o prato cheio para a ansiedade, tá? Então, não preocupa se o seu amigo está estudando, como que ele está estudando. Ele não é um parâmetro para você, né? A gente não sai todo mundo da mesma forma, a gente não funciona todo mundo igual. Então, não preocupa com o outro, tá? Não fica concentrado nele, concentre em você. Faça o seu melhor, estude, faça um planejamento legal para você cumprir, equilibre realmente a sua vida e pensa, olha, eu só preciso de uma vaga. Eu não vou ficar preocupado com as outras pessoas que estão concorrendo aqui comigo, que querem o mesmo curso que eu, a mesma faculdade que eu. Eu vou fazer a minha parte, né? É legal a gente pensar
naquilo que a gente consegue controlar. Né? Isso ajuda a gente a voltar para o centro, isso ajuda a gente a não ficar tão ansioso e preocupado com coisas que não têm a ver com a gente, que não passam por nós. Então, pensa nisso, gente. Só precisa de uma vaga, faça a sua parte e não se preocupe com quem está fora, não se preocupe com as outras pessoas. Né? Não são os nossos parâmetros, não é a nossa base. Cada um tem seu momento de estudo, né, professora? Uns rendem mais de manhã, outros rendem mais à noite, uns viram à madrugada. Enfim, cada um tem seu momento de aprendizado, de rendimento, né? E nessa pandemia nós nos reinventamos e nos realocamos muito mais, né? Assim, aprendemos, ainda mais nós mulheres que temos que ficar em casa e fazer de tudo ao mesmo tempo, com filhos, com o marido, com tudo, né? Então, assim, tivemos que dividir o nosso tempo ainda mais. Mas é isso mesmo, tá certíssimo. É autoconhecimento, gente. A gente é muito realmente voltado para o outro, a gente tem realmente uma curiosidade com o que o outro está fazendo e quer copiar o outro, mas assim, a pessoa funciona completamente diferente de você, né? E o seu jeito de estudar, o seu horário, as horas de sono que você precisa é totalmente diferente do seu amigo. Vocês podem trocar uma ideia legal, mas assim, você no seu ritmo, do seu jeito, pensando realmente no que funciona para mim. Não adianta eu querer fazer igual o que o outro está fazendo. Não dá. Exatamente. Só trazendo aqui um comentário do professor Evaldo Zeferino. Olha que prazer aqui conosco, nosso reitor, professora Letícia, dizendo que ele não vai fazer Enem, mas que ele vai usar várias dicas para o dia a dia. Muito interessante. Ai, que legal, esse Evaldo, figura, né? Cada dia mais... Bom. Ele não deixa de aprender aí, né? Sempre ele é uma figura, claro. nosso digníssimo reitor. Mas vamos lá, a professora Alessandra está perguntando aqui, quais são os sintomas mais comuns que o estudante pode apresentar? Os locais de prova precisam estar preparados para atendimentos de primeiros socorros? Imagino que sim, né? Porque esse efeito psicológico deve gerar sintomas aí, nos alunos, para atendimentos aos vestibulandos, aos concurseiros aí. Então, realmente, eu acho que todos devem estar preparados, né? Porque tem gente que desmaia, né, professora? Isso. Cada um sente ansiedade de um jeito também, Cris. Existem sintomas que são comuns de aparecerem, né? Primeiro deles, gente, respiração ofegante, tá? Todo mundo, quando começa a ficar ansioso, a primeira coisa que altera é a respiração. Eu costumo dizer que a gente, quando está ansioso, a gente respira de 2 jeitos diferentes. Ou a gente faz uma respiração cachorrinho, que é aquela respiração, né? Ou então a respiração saco de batata, que a gente vai falando, chega lá... Sabe? Então, são os 2 jeitos que você percebe que você está ansioso. É respiração cachorrinho ou saco de batata, tá? E outros sintomas. Quando sua respiração ela sai do controle, sai do funcionamento normal, automaticamente seu coração ele acelera, né? Então, os seus batimentos cardíacos, eles vão ficar mais acelerados. Tem gente que sente assim, meu coração está saindo do peito. As pessoas costumam dizer assim, meu coração está saindo do peito. Às vezes, boca seca, uma sensação de ter alguma coisa na garganta. É muito comum sentir as pontas dos dedos também ficando frias, tá? Mas é porque realmente seu corpo tá entendendo que você está num perigo real e está se preparando para proteger os seus órgãos vitais que estão aqui. Então, o sangue vai indo para cá, né? Então, os dedos vão ficando mais frios. Dores de cabeça são muito comuns, insônia, alguns episódios de compulsão alimentar. Tem gente que come muito, tem gente que não consegue comer, né? Na hora da prova, pode acontecer da pessoa ter uma vontade muito grande de ir no banheiro, e aí vai toda hora no banheiro. Falando nessa questão de comer, eu me lembro aqui dos vestibulares que a gente fazia. Nossa, tinha aluno que levava coisa assim e comia o tempo inteiro, abria chocolate, comia banana, descascava mexerica, laranja, era tudo, né, professora? Acho que é desespero, né? A ansiedade.
Isso, ansiedade. Aí você começa a comer. E aí, olha que mistureba. Acho que ele mais comia do que ele fazia prova. As E aí pessoas, você mistura o eu me lembro chocolate aqui. com a mexerica, com a Coca-Cola. Gente, pensa que loucura, né? Então, Aí ele assim, vai ter que ir pro banheiro, né, correndo, porque vai dar uma dor de barriga no querido, coitadinho. exato, exato. Então, assim, esses são os É. sintomas mais comuns, Cris, que a gente observa, tá? Mas é legal que cada um possa realmente, assim, estar prestando atenção em coisas que estão fugindo do padrão habitual. Olha, eu não estou dormindo bem, ou eu estou dormindo muito, eu estou comendo demais, né? Ou eu não estou conseguindo comer nada, perdi muito peso, dor de cabeça, pele às vezes brota espinha, cabelo caindo. Então, cada um vai sentir um sintoma diferente de ansiedade, né? E nos casos mais graves, como a professora colocou aí, às vezes a pessoa precisa de um atendimento médico, realmente, precisa sair. Aí compromete todo o desenvolvimento, né? Isso. O ano de estudo, ô dó. Exato. E me fala uma coisa, aquele branco que dá, assim, a gente está fazendo a prova e fala, puxa, me deu um branco. Também pode ser uma consequência desse nervosismo, dessa ansiedade mal controlada? Pode. O branco é quando o seu emocional vence o seu racional. O seu emocional passa por cima do seu racional, tá? Então, você está tão agitado internamente, o seu corpo está tão agitado que você não consegue acessar a informação que está na sua cabeça, porque você sabe aquilo. Tanto que depois, tem muita gente que relata assim, eu saí da prova, quando eu cheguei em casa, eu sentei e consegui fazer a prova inteira. Exatamente. Sabe? Então, assim, olha, você sabia, você estudou. O que aconteceu? Na hora você estava tão mexido, então os seus sintomas físicos, o seu corpo estava tão agitado, que isso ganhou da sua concentração para acessar a informação que está guardada na sua cabeça. Né? Esse Isso acontece com a gente no cotidiano, né? Assim, com nós, professores, e até alunos do ensino superior mesmo. Realmente, esse branco é muito comumente. Isso. Que bom, professora. Vamos lá, mais uma perguntinha. Como que conseguimos administrar o tempo da prova? Porque é uma prova extensa, né? Bem extensa. Muitas questões e o tempo cronometrado. Isso. Primeira dica, não fiquem muito presos nessa questão dos 3 minutos para cada questão. Eu só tenho 3 minutos para cada questão, tá? Não fiquem presos rigidamente a isso, porque nem em todas as questões você vai precisar dos 3 minutos. Tem questão que você vai responder ela muito rápida e tem outras questões que realmente você vai, inclusive, passar dos 3 minutos, Cris. Então, a gente não pode ficar rígido contando o tempo, cronometrando, marcando no relógio os 3 minutos, tá, gente? Lógico, a gente precisa administrar esse tempo para que a gente consiga resolver todas as questões, tá? Minha dica, comece pela disciplina ou pela matéria que é mais difícil para você, se tem mais dificuldade. Aproveita que você está chegando, você está descansado, você está começando a prova, concentra naquilo que é mais difícil para você. Não faz o que é mais fácil, né? Por exemplo, no dia da redação, a redação vale mais ponto. É super importante que você tire uma boa nota na redação. Então, muita gente opta por começar pela redação. Chega, senta, lê, pensa, começa a escrever, faz a redação, que ela vale muitos pontos, depois começa a fazer a sua prova e começa pela disciplina que é mais difícil para você. Tá? Quando você estiver chegando do meio para o final, você já vai estar mais cansado, é muito mais tranquilo para você pegar uma disciplina que você gosta. Tá? Não vai ser dificuldade nenhuma para você se concentrar depois em algo que você gosta. Tá? Então, essa é uma dica que pode ajudar também a administrar esse tempo na hora da prova do Enem. Tá? Se você realmente não ficar preso no tempo, se você se concentrar, fizer primeiro, se dedicar enquanto você está descansado, sua cabeça está tranquila nas questões que são mais difíceis para você, depois você vai para a parte que você gosta, que aí você vai nadar de braçada, não vai ter problema nenhum. Vai fluindo tranquilamente, né? Isso.
É do que porque você ficar neurótico, cronometrando tudo, né? Você vai ficar mais nervoso. Você vai estar se concentrando em algo que não é do seu controle. O tempo ele vai passar, né? Vai dar a hora da prova terminar. E aí? E as suas questões? Você não foi lá para marcar o tempo, você foi lá para resolver aquelas questões. Então, concentra naquilo que está programado para você, que você consegue realmente controlar, que é resolver as questões ali da melhor forma possível. Muito bom, muito bom. Bem, e para a gente aqui finalizando as nossas perguntinhas, depois nós vamos abrir aí para outras perguntas. Como manter, né? Você já comentou, mas vamos aí colocar mais algumas informações. Como manter o foco, então, dos estudos nessa reta final, né? Como você já disse, mas se tiver mais algumas informações que a gente pode considerar aqui. Tá todo mundo muito cansado já, né, Cris? Eu acho que já está na reta final. Então, nesse finalzinho, gente, normal a gente não ter uma concentração tão boa quanto no início do ano, tá? Pelo tempo, pela sobrecarga realmente de informação que a gente já está guardando. Então, ficar desconcentrado agora, até certo ponto, é normal, tá? O nosso cérebro, ele não foi feito para ficar o tempo inteiro também concentrado nas coisas, né? A gente precisa se distrair, a gente precisa dar uma viajada, né? De vez em quando a gente viaja, estou lá assistindo a aula, viajei, né? Ou seja, chegou no momento em que você não consegue mais assimilar aquela informação. Chegou no seu limite. Então, é o momento realmente de você dar uma pausa. E aí, o planejamento é super importante, né? Você se planejar. Você ter uma rotina de estudo, você saber quantas horas você consegue ficar focado nas disciplinas, o que eu vou parar aqui agora, o que eu vou fazer, eu vou tomar um banho, eu vou fazer um lanche, eu vou assistir um seriado, né? Então, planejamento ajuda a melhorar a nossa concentração. Começou a viajar, começou a não conseguir concentrar, li uma página inteira, cheguei lá no final, não sei o que eu li. É o momento para você dar um tempo. Dá um tempo, vai fazer outras coisas e depois você volta para o seu estudo, tá? Manter o foco. A gente só consegue focar em coisa que é interessante para a gente, em conteúdos que são próximos da gente, da nossa realidade, tá? Então, muitas vezes a gente perde o foco na disciplina porque a gente não está entendendo o modo de explicar do professor, porque a gente não está entendendo aquele conteúdo. Então, busque um colega que vai ter uma linguagem mais próxima da sua, que pode te explicar isso, e aí você se interessar mais pelo aquele conteúdo. Alguns vídeos no YouTube são ótimos, realmente, para a gente pegar outras explicações, mas não assiste tudo também, gente, tá? Mas para a gente focar, a gente precisa estar interessado naquilo, aquilo precisa ter uma relação próxima com a gente. Então, busque uma alternativa aí, para que você compreenda, para que aquele conteúdo faça sentido para você, você vai conseguir se focar muito mais nele. Olha só, super dicas, hein, professora? Muito obrigada. Isso aí, tá vendo, galera? Então, vamos lá, né? Se planejar, né, professora, nessa reta final, ter uma rotina, né, para que tudo dê certo aí nesses últimos dias aí, pré-ENEM, pré-vestibular, né, que está chegando aí, já batendo na porta aí da nossa casa. Uhum. Bem, eu tenho uma perguntinha aqui da nossa querida Luísa Reg. Como manter a concentração na hora da prova e não se levar pelo cansaço daquele momento, porque é uma prova extensa, né, professora Letícia? Então, assim, como fazer para lidar com isso e não deixar que aquele cansaço daquele longo tempo se prolongue? Eu acho que isso daí tem muito a ver com aquela dica que eu dei lá atrás, né? Comece a prova pelos conteúdos que são mais difíceis para você, você sabe que vão te exigir mais, que você acha que é mais difícil mesmo, né? Que é mais complicado. Comece por ele. Por quê? Porque você vai ficar cansado, né? Então, ficou cansado, é muito mais fácil a gente se concentrar depois em coisas que a gente gosta, coisas que são mais próximas da gente, que a gente tem mais familiaridade, que a gente tem mais afinidade para elas. Então, para lidar com esse cansaço, eu acho que essa dica ajuda bastante. Bem, tá respondido, Luísa.
Mais alguma pergunta? Alguém quer fazer? Acho que, por enquanto, aqui nos comentários está tranquilo. Bem, professora, essas eram as perguntas que eu gostaria de lhe fazer, né? Se você tiver mais alguma coisa a acrescentar, eu acho que você vai passar algumas técnicas para a gente agora, estou super curiosa. E vamos lá, então, né? Ótimo. Então, vou falar de 2 técnicas, Cris, que eu gosto muito de usar. Eu uso comigo, uso com meus pacientes aqui no consultório também. Uma técnica é uma técnica para controlar pensamentos, os pensamentos negativos que às vezes brotam na cabeça da gente. E essa técnica a gente chama ela dentro da psicologia de cartões de enfrentamento, né? O que são cartões de enfrentamento? São alguns bilhetinhos, alguns lembretezinhos que a gente deixa para a gente, lembretes positivos, palavras de confiança, que podem ajudar no momento quando a gente começa a pensar muito negativo, tá? Então, o que a ansiedade faz com a gente? A ansiedade traz um monte de pensamento negativo. A maioria dos sintomas e das sensações de ansiedade que a gente tem, elas são devido aos pensamentos automáticos ou disfuncionais. Então, a gente pensa, eu não vou dar conta, não vai dar tempo, não vou conseguir, vou zerar a questão, vou zerar a prova, né? Não sou capaz, são vários pensamentos. Gente, estou de canetinha na mão, hein? Corre lá! Desculpa, mas eu tinha que falar. São pensamentos que invadem a cabeça da gente, né? Mas se a gente parar para pensar, eles não fazem o menor sentido, né? Não vou dar conta. Poxa, mas você nem foi fazer a prova, como é que você sabe que você não vai dar conta? Vou zerar a prova. Não, vai lá, faz o que você puder, né? Então, assim, são pensamentos disfuncionais, são crenças disfuncionais, mas elas são muito poderosas. Se você tiver um pensamento desse na hora da prova, você realmente acredita nele. Você olha para a questão e você fala, eu não vou saber. Às vezes, a primeira questão da prova, você olha para ela e fala, meu Deus, não sei nada. Olha, não sei nada. É uma questão só. É difícil, né? Já fala, tá tudo difícil. Exato. E assim, não, pera, eu só li uma questão. Deixa eu ver as outras. Com certeza eu vou saber alguma coisa. Claro que você vai saber alguma coisa, tá? Então, o que você pode fazer? Você pode deixar recados para você, lembretes para você, tá? Não acho que é legal a gente simplesmente trocar um pensamento ruim por um pensamento bom. Você colocar assim, vai dar tudo certo, você vai se sair super bem. Não, é trazer realmente para a realidade, né? Então, se o seu pensamento, identifica o pensamento que às vezes vem na sua cabeça, né? É um pensamento de eu não sou capaz? Então, troca esse pensamento por algo que realmente te ajude nessa hora. Não, eu vou tentar. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou dar o meu melhor. Que é algo que realmente traz uma sensação completamente contrária para você e que você pode usar isso no seu dia a dia, para diversas situações que você tiver. Então, identifica o pensamento que normalmente aparece aí na sua cabeça, se é um pensamento de incapacidade, se é um pensamento de que eu não vou conseguir. Não, eu vou tentar assim mesmo, né? Eu vou primeiro tentar, depois eu vou ver se realmente eu não vou conseguir. Eu não sei nada. Poxa, eu estudei, alguma coisa eu sei. Então, a gente traz isso realmente para um contexto mais objetivo, tá? E aí, gente, escreve num papel, pode ser um post-it, prega no seu computador, pode colocar no seu guarda-roupa, na porta da geladeira, atrás da porta, tá? Num lugar onde você veja muito e que você veja sempre. Por quê? Esse pensamento disfuncional, ele está sempre aparecendo na sua cabeça, e aí, quando ele aparecer, você vai lá e lê o seu lembrete. Não, mesmo assim eu vou tentar. Eu não sou capaz. Não, eu vou tentar assim mesmo. Então, leia sempre, coloque isso num lugar que você sempre vai ver, para que você possa contrapor esse pensamento, tá? Eu gosto muito de usar o celular, já que ele está na mão da gente o tempo inteiro, hoje na pandemia, né? Então, colocar na tela inicial, na hora que você passa o dedo no seu celular, você lê o seu bilhetinho, tá? Você lê o recado que você deixa para você. É uma técnica super eficiente, eu uso muito comigo, uso com meus pacientes também, para que a gente possa identificar esses pensamentos e contrapor a eles, tá? E aí é muito individual, cada um vai ver o pensamento que tem e como vai elaborar uma frase que faça sentido para você e que realmente te ajude a pensar diferente, a se sentir melhor nesse momento aí
para você estar estudando ou para você realmente estar indo para a prova de um jeito mais positivo e otimista, tá, Cris? Então, essa é a minha primeira técnica aí, que são os cartões de enfrentamento, que vocês podem deixar bilhetinhos aí para vocês, tá? E a segunda técnica, que é uma técnica para a gente controlar o nosso corpo, os sintomas físicos de ansiedade mesmo, o coração que está batendo forte, a respiração que está ofegante, a dor de cabeça, a mão gelada, né, a boca seca. Então, para a gente controlar esses sintomas físicos que vão te ajudar na hora da prova também, justamente para você não ter branco. Se o seu corpo estiver normal, se estiver funcionando bem, sua cabeça vai conseguir acessar toda a informação que você tem guardada aí, que você estudou ao longo desse ano todo, tá? E é uma técnica super simples, é uma técnica de respiração. Pronto. O que você tem que fazer? Respirar. Mas não é uma respiração igual a gente respira no nosso dia a dia. É uma respiração um pouco mais profunda, uma respiração que a gente chama de respiração diafragmática, tá? Você vai encher o seu pulmão, que normalmente a gente respira enchendo o nosso pulmão, mas você vai encher o seu diafragma também, tá? E aí, qual que é o conselho que eu dou? Treinem isso em casa, todos os dias, no momento que você não está ansioso, para que você consiga usar isso quando você estiver ansioso. Então, a palavra é treino, tá? Então, treina a sua cabeça a pensar coisas positivas, a pensar coisas que são reais, que possam te ajudar, e treina o seu corpo a ficar bem também, porque isso vai te ajudar na hora da prova, tá? Então, assim, gente, acabou de fazer as coisas todas do seu dia, você está indo dormir, tá? Deita na sua cama, no seu quarto, que é um local que se sente confortável, que é um lugar que você conhece, que você já está habituado. Deita de barriga para cima, tá? Coloca a mão aqui na altura da sua barriga, tá? Só para você sentir mesmo, relaxa o corpo. E aí você vai puxar o ar pelo nariz, sentir o seu pulmão enchendo, sentir a sua barriga enchendo também. Segura o ar um pouquinho e solta o ar bem devagar pela boca. O ar tem que sair 2 vezes mais devagar do que você puxou pelo nariz, tá? Quem quiser pode contar. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 minutinhos é o suficiente. Não precisa de mais. Todo dia, antes de você dormir, deita e faz a respiração durante 5 minutos. Seu corpo vai ficar treinado para quando você estiver na prova, quando você sentar lá, você vai estar ansioso, como eu falei para vocês, a gente vai experimentar um pouquinho de ansiedade, você vai sentar e você vai respirar, e quando você olhar para a prova, você vai estar tranquilo. 5 minutinhos, tá? Mas precisa de treinar isso daí. Isso ajuda a dormir melhor também, controla um pouco a insônia, porque você vai estar respirando, tá? Você pode fazer depois quando você estiver caminhando, quando você estiver sentado esperando uma consulta, não dá para perceber que você está fazendo respiração diafragmática e você realmente vai oxigenar o seu corpo para ele voltar ao normal. Sua respiração volta ao normal, seu coração vai bater normal e aí, pronto, acabou, você está bem. Tá? Então, treinem isso daí. É super legal de fazer. 5 minutinhos, no início vai parecer uma eternidade para algumas pessoas, mas depois, à medida que você vai fazendo todos os dias, fica muito sossegado e passa super rápido. Aí, quando você vê, assim, você já está lá 15 minutos respirando e está de boa. Só, né? Detalhes que fazem toda a diferença, né, Letícia? Muito. Viu, pessoal? Que super dica! Vamos todo mundo, então, praticar essa respiração diafragmática. Diafragmática, isso. Bom, né? A partir de hoje, todo mundo, então, depois vai nos contar, né, professora, a diferença que isso faz, né? Para quem tem insônia, controlar essa ansiedade, a partir de agora, ninguém mais vai ficar ansioso. Professora, aqui tem uma perguntinha, a professora Alessandra perguntando, tem algum aplicativo que você indica para esses bilhetinhos, esses cartões de enfrentamento para combater? Eu gosto que a pessoa crie o próprio cartão de enfrentamento, Cris. Sabe?
porque cada um tem um pensamento diferente, cada um precisa escrever recados pessoais mesmo que façam sentido para você. Se eu falar para você, olha, Cris, eu acho que você devia escrever assim, eu sou capaz. Às vezes, para você, não é um pensamento que vai fazer sentido, que vai realmente te tocar, sabe? Então, eu gosto de trabalhar com a pessoa assim, olha, pensa em algo que realmente te ajude, que faça sentido para você e põe no papel. Tá, entendi. Ok, professora Alessandra, então vamos, né, vamos escrever esses bilhetinhos, espalhar aí pela geladeira fora, né, para nos ajudar, né, Letícia? Com certeza. Mais alguém tem alguma pergunta? Fantástico, nossa, estou cheia, olha aqui, minha folhinha está cheia de anotações aqui, que até eu vou praticar um tanto de coisa, estou super ansiosa. A gente não vai fazer Enem, mas a gente passa por outras situações aí que deixam a gente super ansiosa também, né? Beleza, sim, nós professores, né, lidamos aí com a ansiedade à flor da pele, né, para resolver tudo dar certo, tudo acabar bem, enfim, né, mas está tudo, graças a Deus, dando bem, só estando com saúde já está muito bem, né? Claro, graças a Deus. Mas tá bom. Pessoal, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Vamos aproveitar. Obrigada, professor Per Christian, parabenizando aí a live. Sim. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Não temos. Agradecer, né? Não sei se a Letícia quer deixar mais alguma informação, mas acho que foram valiosas as suas dicas. Muito bom mesmo. Acho que sim, a Alessandra perguntando aqui, são papeizinhos mesmo? Sim, aqueles post-its, né? Post-its, pode ser um post-it, você pode fazer com uma folha A4 grandona, escrever um bilhete bem grande para você, né? Tem os coloridinhos, bonitinhos, todos, né? Você acha, assim, nas papelarias, os mais diferentes possíveis, que super visíveis, coloridos mesmo, que você pode estar colando aí em qualquer lugar. E a palavra tem muito poder, né, Letícia? Assim, você falar que você não consegue, isso, né, que você tem medo, não sou capaz, isso realmente, no primeiro momento, né, causa um impacto muito bom. A gente tem que, pelo menos, tentar, como você falou, né? Não ter esse... Eu falo muito com os meus pacientes que o modo como a gente fala da gente é muito importante, né? Então, o modo como você fala de você, o jeito que realmente você se refere a você, a sua capacidade, as suas habilidades, isso tem uma influência enorme, gigantesca, sobre tudo que você vai fazer na sua vida. Uma vez eu não me esqueço, participando de uma convenção, uma palestra de professores, acho, até na Univiçosa, um palestrante, não me lembro quem que era, falando que nós somos muito mais do que nós imaginamos que a gente é, né? E às vezes a gente não dá valor a isso, né? A nosso trabalho, a nossa competência, a nossa inteligência, né? Somos capazes, e a gente se menospreza, de repente acha que não é capaz, e a gente não tem a consciência de que a gente pode, que a gente consegue, né? E eu falo que essa pandemia nos ensinou. Um exercício que a pessoa não conseguiu resolver, ela já pensa, eu não dou conta, eu não consigo. Não, foi só um exercício que você não fez, e todos os outros, né? Uma vez que você não foi bem, e aí você já desiste do resto do dia, isso é muito comum de acontecer, né? Aí eu fiz uma prova e eu não fui bem, eu fui embora para casa, e fiquei o dia todo trancado dentro do quarto. Não, mas e o resto das coisas que você tinha programado para você, os amigos que você ia encontrar, o lugar que você ia almoçar, acabou tudo, né? Então, realmente, uma coisinha, assim, ela ganha uma proporção muito grande, dependendo do modo como a gente se refere a ela e do efeito que a gente dá para a gente. E esse momento que nós estamos vivendo dessa pandemia, né, de ter que aprender de um novo normal, nós nos reinventando, eu acho que agora a gente não tem mais medo de nada, né, Letícia? Assim, tudo nós conseguimos, né? Porque foi tanta coisa nova, foi uma chuva de tudo em cima da cabeça da gente, e nós conseguimos, né? Nós estamos saindo lá na frente firmes e fortes. Então, eu falo assim que eu não tenho mais medo de nada, porque foi um turbilhão de informações, de aprendizado, de crescimento muito grande, né? Então, vamos que vamos, como diz nosso reitor aí, que a gente sai lá na frente muito forte, né? Com certeza. Eu acho que foi um grande teste para a gente ver a nossa capacidade de adaptação
às circunstâncias mais adversas possíveis, né? E todo mundo, apesar, né, a gente sofreu muito, a gente sentiu, todo mundo ficou um pouco mal da cabeça, surtou, né? Mas, assim, todo mundo conseguiu se reinventar, se adaptar a outras circunstâncias. E estamos continuando a nossa vida da forma que é possível, né, Cris? Quase ninguém morreu de surto, né? Morreram de Covid, mas surtado, acho que quase ninguém morreu, não, né? E achou que ia morrer, né? Mas não morreu, graças a Deus. Porque a gente ia morrer de ficar dentro de casa, morrer de conviver com as pessoas. Reclamou até, mas... Exatamente. Mas, Letícia, muito bom mesmo. Aqui, agradeço imensamente a sua colaboração, poder estar, né, tirando um tempinho aí do seu dia de trabalho para colaborar nessa live para a gente. Agradeço imensamente a todos que participaram ao vivo conosco, né, nesse nobre horário das 4 horas da tarde, um horário também, né, difícil de rotina de trabalho de todos, e dizer que foi um prazer estar aqui nessa sala de bate-papo com você. Eu também, que nunca imaginava estar, né, numa live ao vivo, e aqui estou, né, e espero ser a primeira de muitas, assim, né, no bate-papo, porque as anteriores sempre o professor também que conduzia, e eu falo que é uma experiência muito boa e que eu estou gostando demais, né? Agradeço, então, em nome da Univiçosa, a participação no projeto Iluminando o Seu Futuro, e pode esperar que o ano que vem vou estar no seu pé de novo, claro. Espero que na forma presencial, né, estaremos, né, não sei, talvez, quem sabe, de forma podendo receber aí as escolas da nossa instituição, no centro de convenções, como fazemos todos os anos, como a gente falou aí, né, em off, vendo o brilho nos olhos dos alunos, mas com certeza faremos um grande evento novamente, tá ok? Mas agradeço imensamente a todos os participantes. Se liguem, então, no nosso canal, divulguem aí nas redes sociais, curtam a nossa página lá no Instagram, tá? Trazemos a cada semana novidades e aguardem que a gente vai ter. Nós terminamos agora as nossas lives temáticas, preparando vocês para o Enem e para os vestibulares, e nós vamos ter aí novidades na nossa página no Instagram, no nosso canal do YouTube, e aguardem informações aí que nós vamos estar divulgando para vocês, tá ok? Então, tá, muito obrigada a todos vocês, obrigada, Letícia, mais uma vez. Eu que agradeço, foi um prazer, tá bom? Uma delícia. Tá bom, um beijo, viu? Até mais. Tchau, gente. Tchau. Boa sorte. Boa sorte, tchau.